O próximo tópico que interessa falar aqui para vocês é o procedimento comum sumário. Como eu havia prometido, eu vou trabalhar o procedimento comum sumário numa comparação com as suas nuances, naquilo que ele é diferente do procedimento comum ordinário, que conforme artigo 394 do CPP, a gente já viu que é a regra para os demais procedimentos diante da omissão normativa. E existem algumas omissões, enfim, vamos dar uma trabalhada aqui com vocês, ok? E o que eu tenho para trabalhar são basicamente 5 diferenças, ok? Vamos na lousa comigo, depois eu trabalho elas com vocês, ok? Vamos lá. Diferenças para o procedimento comum ordinário. Primeira diferença, prazo da audiência. Segunda diferença, número de testemunhas. Terceira diferença, existe a possibilidade de memoriais escritos em procedimento comum sumário. Quarta diferença, adiamento de atos. Na verdade, isso não chega a ser uma diferença, é uma nuance específica do procedimento comum sumário. E outra nuance específica do procedimento comum sumário é a inquirição da testemunha que comparecer. Vamos lá, pessoal. O prazo da audiência. Vamos lá, ó, é o seguinte, ó. Aqui é uma pegadinha, muita gente costuma errar. Ó, vamos ler o artigo 400 do Código de Processo Penal. Abra o seu Código de Processo Penal no artigo 400, ok? Olha lá. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias. 60 dias, proceder-se-á a tomadas de declarações do ofendido, etc. Olha aí, 60 dias, ok? Vamos abrir agora no artigo 531 do Código de Processo Penal. Artigo 531 do Código de Processo Penal. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 30 dias. Pessoal, olha isso aqui, ó. Então essa é a primeira diferença, tá? Em procedimento comum ordinário, o grande objetivo da reforma processual de 2008 foi, além de desburocratizar o processo e atualizar o CPP a algumas questões que já estavam atualizadas. Vale lembrar que o nosso CPP é muito antigo, da década de 1940, até tem outro CPP em elaboração no Congresso Nacional, mas enfim, a ideia é de dar celeridade ao processo. Então, no procedimento comum sumário ordinário, ficou estabelecido que as audiências devem acontecer no prazo de até 60 dias. Agora, no procedimento comum sumário, por serem outros tipos de crimes, com penas, com sanções máximas combinadas inferior a 4 anos, conforme a gente viu, o artigo 594, parágrafo 1º e inciso 2º, a ideia é que não haja necessidade de demorar tanto para fazer audiência de instrução, debate e julgamentos. Então, o prazo no procedimento comum sumário cai para 30 dias. Em concurso, costuma se inverter. Costuma se falar que em procedimento comum sumário a audiência tem que acontecer em 60 dias. Costuma se falar que em procedimento comum ordinário a audiência tem que acontecer em 30 dias. Toma atenção, toma cuidado para você não perder de bobeira. A segunda nuance diz respeito ao número de testemunhas. Pessoal, vamos lá, de novo no seu vadimeco, de novo no seu Código de Processo Penal, abram no artigo 401. Vamos lá, 401, artigo 401. Na instrução, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas, arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Então, assim, ó, no procedimento comum ordinário, a acusação arrola 8 testemunhas, a defesa arrola 8 testemunhas. Agora, vamos ver no procedimento comum sumário, artigo 532 do Código de Processo Penal. Artigo 532 do Código de Processo Penal, na instrução poderão ser requeridas até 5 testemunhas da acusação e 5 pela defesa. Então, essa é outra diferença. Procedimento comum ordinário, como a ideia é que se faça um exaurimento maior, que se investigue um pouco mais aprofundadamente, 8 testemunhas. No procedimento comum sumário, a ideia é que sim, você consiga apurar a verdade dos fatos, mas de uma maneira mais célere. Esse número cai para 5 testemunhas. Não preciso dizer que, tal como aqui em cima, costuma se inverter, tal como aqui se costuma inverter o prazo, aqui se costuma inverter o número de testemunhas. Uma outra questão, a possibilidade de memoriais escritos, artigo 403, parágrafo 3º do CPP. Aqui eu não vou ler não, porque não tem um artigo correspondente para o procedimento comum sumário. É o seguinte, pessoal, no procedimento comum ordinário, a ideia é que as alegações finais sejam feitas de forma oral, mesmo na audiência de instrução e de base de julgamento, para que logo em seguida o juiz a sentencie. Agora, pode ser que em alguns casos, pela necessidade da realização de diligências complementares, ou dada a elevada complexidade da causa, ou dada elevado número de réus, enfim, o juiz substitua, o juiz converta essas alegações finais orais por memoriais escritos. Então, existe essa previsão no artigo 403, parágrafo 3º. Agora, no procedimento comum sumário, não existe essa previsão. Então, há quem diga, minoritariamente, que no procedimento comum sumário, na verdade, as alegações finais orais não poderiam ser substituídas por memoriais escritos. Esse é um entendimento minoritário.
o entendimento hoje é que, como as normas de procedimento comum ordinário são normas gerais e valem diante da omissão legislativa, o entendimento é que no procedimento comum sumário também se possa promover a conversão dos memoriais, das alegações finais orais pelos memoriais escritos. Ok? Agora, uma nuance muito específica do procedimento comum sumário diz respeito ao adiamento de atos. Artigo 535 do Código de Processo Penal. Pessoal, pega lá o seu vadimécum, pega o seu Código de Processo Penal. Vamos ler, artigo 535 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz condução coercitiva de quem deva comparecer. A ideia aqui, pessoal, a ideia é que no procedimento comum sumário você não realize o adiamento de atos. A ideia é que você instrua o processo logo, que ouçam as testemunhas logo, que se ofereça a denúncia logo, que se ofereça a resposta à acusação logo e que o juiz sentencie logo. Porque, pessoal, olha só, conceitos salva-vidas. Procedimento comum ordinário, é a regra geral, ordinário, regra geral. Agora, procedimento comum sumário. Sumário, você tem que ser resumido, você tem que ser célere, você tem que ser eficaz. Então, a ideia é que não se anule atos, salvo quando estritamente necessário. Agora, procedimento comum ordinário, já existe uma maior relativização, mesmo porque, às vezes, a anulação do ato é imprescindível para a colheita da prova, para a melhor instrução dos fatos. E agora, uma outra característica do procedimento comum sumário é a inquirição da testemunha que comparecer, artigo 536 do Código de Processo Penal. Vamos lá, pessoal, abram o seu Código de Processo Penal no artigo 536. Vamos lá. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observado em qualquer caso a ordem estabelecida no artigo 531 deste Código. Pessoal, funciona assim, ó. Quando chega na audiência de instrução, debates e julgamento, primeiro vai ouvir as testemunhas da acusação e depois vai ouvir as testemunhas do réu. Primeiro as da acusação, depois as do réu. Essa é uma regra que está estabelecida tanto para o procedimento comum ordinário, agora está estabelecida para o procedimento sumário também. Agora, pode acontecer das testemunhas não comparecer. Pode acontecer de estarem nomeadas 3 testemunhas de acusação e comparecer uma. Estarem nomeadas 3 testemunhas de defesa e comparecer 2. Então, no procedimento ordinário, é lógico, em termos práticos, não é isso que tem acontecido, mas no procedimento ordinário, muitas vezes você dissolve, você dispensa as testemunhas e convoca ela para um novo dia para que todas as testemunhas compareçam. No procedimento sumário, você não dispensa a testemunha, você já deixa ela ouvida, entendeu? Então, não deu exemplo, compareceu uma testemunha de acusação e 2 de defesa, sendo que eram 3 de cada lado? Não, tudo bem, você ouve essa de acusação, ouve essa de defesa, valendo lembrar que a regra precisa ser observada, a ordem, primeira acusação, depois defesa, precisa ser observada e beleza. Aí no outro dia você marca uma nova audiência e ouve as testemunhas faltando, as testemunhas faltantes, inclusive alertando contra a possibilidade de condução coercitiva. O que você não pode é comparecer uma testemunha de acusação e 2 de defesa, das 3 de cada lado, você ouvir primeiro a testemunha de defesa. A ordem deve ser sempre observada. Então, são essas as nuances específicas para o procedimento comum sumário. O adiamento de atos só quando estritamente necessário. A ideia é instruir o processo logo e sentenciar logo. E a inquirição de testemunhas, em regra, não se vai dispensar. Houve a testemunha que compareceu, observada a ordem sempre de primeiro as testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa. O que eu tinha para falar a respeito de procedimento comum sumário era isso.